Uma outra questão que eu acho que a gente precisa colocar: planejamento tributário. Muitas empresas, sobretudo as menores, as pessoas não têm aquela coisa de entender ou dar a devida atenção, até porque a maior preocupação é captar cliente, que não está fácil. E quando você tem a captação de cliente, você tem a prestação do serviço, a venda, fornecedores e tal, e o tempo é muito curto e as responsabilidades são enormes. Como fazer planejamento tributário? Se você tivesse hoje que pegar uma empresa prestadora de serviços com faturamento na casa dos 100 mil mensais, como que você orientaria essa empresa a fazer um planejamento tributário? Como você já disse, o ramo de atividade aí que é prestação de serviço, uma empresa de prestação de serviço, por característica própria, normalmente ela é lucro presumido. Porque uma empresa de prestação de serviço, ela não tem créditos tributários de compra de mercadorias. Então, você já começa pensando numa prestadora de serviço, ou presumido ou simples. Como isso? Você vai levantar o passado da empresa para você poder conseguir entender o movimento econômico dela, para você orientar o contribuinte qual o melhor regime tributário e que formas ele deve fazer aquilo para pagar menos imposto, utilizando determinados artifícios legais. O planejamento tributário em si, bem feito, digno, ele não é um planejamento proibido. O que muitas vezes os organismos de fiscalizatórios criam problemas são artifícios de planejamento onde você busca mecanismos meio que fraudulentos para diminuir a carga tributária. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de planejamento tributário sério. Uma coisa que você vai orientar o contribuinte a pagar menos imposto, porque é o direito dele. Ele só está pagando mais, às vezes, porque está mal orientado. Este é o planejamento tributário perfeito. Sim, mas a questão fundamental em si: por onde começar esse planejamento e como orientar esse cliente a fazer isso? De que forma? Vamos imaginar, ele teria que planejar, por exemplo, uma forma diferenciada de lidar com clientes que estejam devendo. Como que isso acontece na prática? Ou separar um valor mensal somente para os tributos? Obrigatoriamente separar um valor mensal para os tributos, buscando a menor taxa possível de pagamento, mas para eu poder fazer isso através da nossa empresa, um planejamento perfeito, eu primeiro preciso entender o cliente no seu objeto social, na sua forma de operacionalizar, como é que... vamos citar, por exemplo, um pequeno exemplo para ficar mais fácil de eu te explicar. Você vai ter uma empresa com receita mensal de 100 mil que vive de locação de equipamentos para estúdio, como é o caso aqui, o seu estúdio. Bom, essa empresa, ela normalmente vai ser lucro presumido, vai ter uma base reduzida a 32 e vai aplicar 15 mais 9, 24% sobre 32. Então ela vai pagar, em média, 11% de imposto total federal. Se ela emitir uma nota fiscal dessa locação, ela paga mais 5% de ISS. Mas ela tem o benefício de não poder emitir nota fiscal porque ela é uma locação. Então, ela vai gozar de benefício por uma orientação fiscal tributária legal, aonde ela não está glosando em nada do fisco, só está pagando o verdadeiro. É uma forma, você tem que entender o objeto, verificar o passado como é feito, para você orientar o cliente como é o futuro. É assim que se é feito o planejamento tributário, é assim que você consegue. Numa empresa comercial de alimentos ou de material de construção, você precisa entender até mesmo quantos produtos ele compram de outras fábricas ou de outras indústrias que têm já a base reduzida de tributos, para a gente poder planejar o modelo de utilização à frente da forma de planejar a contabilidade, a forma de pagar os tributos.